Tá, então eu vou seguir, a gente vai falar agora da parte de pesquisa mesmo. Bom, falando em pesquisa, eu trouxe essa frase da Tori, do livro que eu mostrei para vocês, que eu acho muito legal, sim, uma coisa simples, mas é legal que pra gente realmente saber, assim, né, que os redatores UX precisam conhecer o seu público, né, que são as pessoas que usaram, podem usar ou já usam a experiência, é preciso saber por que estão lá, o que elas desejam fazer, como elas pensam, como pensam sobre o que estão fazendo e o que o sucesso significa para elas. Então, é por isso que é tão importante a gente pesquisar, né, fazer pesquisas com os usuários. A gente tem que estar em contato com o nosso público para a gente até entender melhor qual é esse público. O que a gente descobre nas pesquisas, né? A gente consegue descobrir quais são os problemas e as frustrações dos usuários enquanto eles usam o nosso produto. A gente também consegue saber quais conhecimentos prévios eles precisam ter para conseguir usar o nosso produto. A gente também entende quais são as necessidades que esses usuários têm. Às vezes são necessidades que o produto já contempla, que o produto está lá e já consegue atender, e às vezes são necessidades que eles têm e que o produto ainda não contempla. Então, a gente consegue entender exatamente isso, o que a gente já atende e o que está faltando a gente atender. E a gente também tem um entendimento claro dos objetivos e de motivações, né, que levam esse usuário a usar o nosso produto. Bom, os métodos mais comuns de pesquisa. Eu separei 3, que são os que a gente costuma usar mais no nosso time. Também existem outros, acredito eu, mas eu quis separar esses 3 porque eu acho que eles são fáceis de serem aplicados, assim, no nosso cenário de validação de texto mesmo específico. Então, falando primeiro de avaliações, saque e redes sociais, né, então, às vezes a gente não consegue, não tem tempo, às vezes, de marcar uma entrevista, bater um papo com o usuário, só que a gente pode, às vezes, recorrer, por exemplo, aos textos que eles colocam, que eles publicam ali na avaliação da App Store, por exemplo, nos comentários que eles deixam lá. Às vezes o aplicativo tem até um campo de feedback também, que você pode olhar essas mensagens que os usuários mandam. Tem o atendimento do saque, que fica ali os registros, ficam todos os atendimentos registrados, então às vezes você consegue ouvir o áudio desses atendimentos, ou então ter acesso aos textos do chat, e as redes sociais, que todo mundo usa também, para colocar, principalmente para reclamar de alguma coisa que não tem funcionado, algum problema que teve. Então você consegue, e eu recomendo também que vocês façam isso, que vocês reservem um tempo na semana, às vezes 1 horinha por dia, assim, na semana, desculpa, não por dia, né, na semana, às vezes, sei lá, 1 horinha toda sexta-feira para parar e para olhar para isso, assim, para ler esses comentários, ler esses atendimentos, porque, bom, ele traz algumas vantagens. A primeira é que ela pode ser feita regularmente, então essa pesquisa, digamos assim, pode ser feita, como eu comentei, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, enfim. Você consegue ver as palavras que os usuários usam, quando eles falam sobre o seu produto, ou quando eles falam de alguma funcionalidade específica, então você consegue saber como eles se referem ao seu produto. Você consegue descobrir os fluxos que os usuários têm mais dificuldade, e a partir daí você consegue, de repente, até revisitar o conteúdo daquele fluxo para tentar melhorar esse entendimento, né, tentar diminuir ali os ruídos que tem causado para os usuários. E tem também algumas desvantagens, né, ele não é, essa não é uma técnica que você consegue validar alguma coisa objetiva, né, uma hipótese específica. Então, por exemplo, eu estou trabalhando num fluxo de carteira, de formas de pagamento, aí eu preciso descobrir como os usuários se referem a tal termo, assim, um termo específico de pagamento. Talvez isso não vai me ajudar, porque ali os comentários são gerais, né, o atendimento também é atendimento de tudo. E aí, se você precisar validar uma coisa específica, eu não recomendo que você faça isso, mas isso é legal para você se manter realmente sempre próximo dos usuários, e é quase como um termômetro, assim, sabe, porque algumas coisas, alguns achados interessantes, vocês conseguem tirar dessas pesquisas aí. Algumas dicas. Então, quando você for parar esses minutinhos aí da sua semana para olhar para isso, é interessante que você crie um documento e que você marque nesse documento tudo que você achar de interessante em relação ao conteúdo, né? Incluindo as informações do usuário, né, de idade e região, se você tiver acesso a essas informações.
E é importante também você lembrar de atualizar o glossário lá do seu guia depois com as novas alterações, né, com esses achados. Então, de repente, você descobre que ninguém no seu produto fala, por exemplo, não sei, delivery. Então, a gente está lá trabalhando no produto e falando delivery, 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 e quando você vai ver, o usuário sempre fala entrega, um exemplo bobo, assim. Então, você percebe que não faz sentido você continuar chamando aquilo de delivery. E aí você vai lá e anota esse achado, e depois compartilha lá no documento do guia, e você consegue ter alguns achados interessantes, assim, em relação a você ter acesso a essas avaliações, a esse saque, a essas redes sociais. O serviço de saque, provavelmente você vai precisar solicitar um login de acesso, mas eu acho que é uma coisa tranquila, e você não vai fazer, enfim, algumas ferramentas você consegue até acompanhar os atendimentos ao vivo, mas fica ali todo o histórico documentado, e você consegue ter, enfim, tirar alguns achados bem legais em cima disso. A gente tem a entrevista, que eu acho que é o tipo de pesquisa mais conhecida, assim, que é o de fato você convidar o usuário para bater um papo com você, marcar ali um encontro, né? Às vezes você pede para o usuário ir até você, até o escritório da sua empresa, às vezes você vai encontrar o usuário em algum lugar, ou na casa dele, ou às vezes num café, em algum lugar, um coworking, enfim, e você realmente conversa com ele, assim. Então, você também, da mesma forma, quando você vai fazer um teste, você precisa ter um objetivo para essa entrevista. Então, eu não vou, por exemplo, convidar um usuário para bater um papo de qualquer coisa, assim, tipo, vamos falar sobre o app, né, no geral. A gente geralmente vai com um objetivo, com alguma coisa específica que a gente quer descobrir, que a gente precisa validar. Então, geralmente, essas entrevistas são temáticas, né? Então, por exemplo, a gente vai falar agora com você sobre formas de pagamento no iFood, né? Então, a gente vai discutir sobre isso. Então, geralmente é um tema bem fechado. E tem as vantagens, que são, né, que a entrevista ajuda você a levantar as informações qualitativas dos usuários, que já usam ou que poderiam usar o seu produto. Dependendo do que você precisa validar, às vezes você vai conversar com ex-usuários do seu produto, né? Então, às vezes não são só os usuários ativos, você às vezes precisa de um perfil de usuários bem específico para a sua entrevista. Você também consegue ouvir os usuários se referindo ao produto com as próprias palavras, da mesma maneira que você consegue lá na questão das avaliações e das redes sociais. E é muito importante a gente se atentar a isso quando a gente está validando, prestar atenção no jeito nas palavras que as pessoas falam. E a entrevista também aumenta a sua capacidade de se colocar no lugar dos usuários. Isso é muito legal, assim, porque a gente precisa, todo mundo que escreve, né, mesmo que não seja para produto, todo mundo escreve para alguém, né, para uma outra pessoa, e a gente precisa saber quem é essa outra pessoa, para realmente conseguir atender as necessidades, assim. Então, a entrevista ajuda a gente os usuários começam a ter rostos, assim, para a gente, isso é muito legal, é muito importante. Dependendo do produto, você tem mais de um perfil de público, né? Então, às vezes você vai ter um produto lá com 4 tipos de personas, ou até mais. Então, é importante para a gente até materializar isso, sabe? Então, a entrevista é muito legal para isso, para você realmente conhecer o seu público. Esses diferentes públicos, na verdade, né? Geralmente é mais de um. E as desvantagens, né? Na entrevista, o usuário ele pode mentir. E ele faz isso por algumas razões, assim. E eu percebo que a gente tem muita dificuldade, a gente tem muito medo, às vezes, de decepcionar a outra pessoa. Então, numa entrevista, às vezes o usuário vai querer falar só bem do seu produto, para não te decepcionar de alguma forma, assim, por mais que ele não te conheça, ele nunca tenha te visto, nunca mais vai te ver na vida, mas ele tem essa preocupação, então às vezes ele pode mentir. E aí a gente às vezes percebe algumas hesitações, né, tipo, você percebe que ele quer falar alguma coisa, mas ele se segura e não fala, e aí nesses momentos você tem que instigar mesmo, e falar para ele ter confiança, falar para ele que ele pode, enfim, falar tudo o que ele está pensando, que não tem problema, que ele pode criticar também e tudo mais. Mas a tendência, às vezes, é que eles mintam, né, que eles só falem a parte que eles gostam, ou também podem também exagerar na questão dos problemas, enfim. Então a gente tem que prestar bastante atenção no comportamento ali durante a entrevista para conseguir medir essas nuances, assim, né. E quando você precisa de dados qualitativos suficientes para fazer uma validação, às vezes você precisa entrevistar muitos usuários, o que também é uma desvantagem quando você pensa na questão do tempo, né? O projeto está lá, você precisa
ele tem já a data de entrega, e você tem um cronograma super apertado, e você às vezes precisa conversar, sei lá, com 20 pessoas, e você não tem tempo para isso, né? Então, às vezes, a entrevista, nesses casos, não é um método mais indicado, porque ela vai tomar muito mais tempo, e aí talvez você tenha que recorrer a um outro tipo de pesquisa. As dicas são para entrevista. Bom, é importante que você faça um roteiro, já que você tem lá um objetivo, né, específico que você quer validar, então você precisa fazer um roteiro com as perguntas que você, enfim, não pode deixar de fazer, mas é importante que você não se prenda demais a esse roteiro, porque a entrevista é uma conversa com o usuário, ela tem que ser feita de uma maneira natural, para o usuário que está ali também se sentir mais à vontade com você, ele está participando dessa pesquisa e é uma coisa que provavelmente ele não está acostumado a fazer, não é uma coisa que ele faça todos os dias, então ele vai estar um pouco nervoso, sim, geralmente a pessoa está um pouco nervosa, então para ajudar essa pessoa a relaxar, é importante que você converse com ela de uma maneira mais natural. Então se você ficar lendo só as perguntas de um roteiro, fica quase como um robozinho ali falando com a pessoa e ela vai ficar, ela não vai relaxar, ela vai continuar tensa até o final. Então o roteiro tá ali mais para você se guiar realmente, então às vezes a conversa começa a ir para um outro caminho, a fugir demais do assunto, então pelo roteiro você sabe que você precisa trazer a conversa, né, a conversa de volta, se ela sair um pouco mais dos trilhos. E aí, para você gerar essa coisa dessa conversa natural com o usuário, é importante também que você faça perguntas em cima das respostas que ele te der. Isso transmite confiança, então o usuário vai entender que você está prestando atenção no que ele está falando, e isso vai deixando ele um pouco mais confortável também, porque ela está prestando atenção no que eu estou falando e está sendo relevante para ela, está sendo importante, então eu vou aqui continuar me empenhando nessas respostas, né. Então é importante sempre a gente, sempre extrair alguma informação da resposta anterior para fazer a próxima pergunta, sem fugir do tema. Comece com as perguntas quebra-gelo, também é super importante, principalmente por isso, às vezes ele vai estar, o usuário vai estar um pouco incomodado no começo da conversa, porque realmente é uma experiência nova para ele, e eles têm medo também, de que, eu vou falar alguma besteira, eu não sei se eu vou conseguir te ajudar e tudo mais, então é importante que você comece com umas perguntas que não tem muita, não agrega muito para a sua pesquisa, mas é importante para também criar essa conexão com o usuário e ele ter mais confiança em você. Então você pode perguntar, por exemplo, enfim, onde a pessoa mora, se foi difícil a pessoa chegar até aquele local onde vocês se encontraram, se a pessoa, enfim, pegou trânsito, se ela foi de carro, se ela foi dirigindo, se ela se perdeu, se ela não se perdeu, enfim, coisinhas assim, mais para descontrair, para a pessoa começar a falar com você, e aí aos pouquinhos você vai entrando ali na sua pesquisa, nas perguntas que realmente importam para a sua pesquisa. Evite perguntas abertas, que a resposta vai, enfim, invariavelmente ser sim ou não, porque você quer que o seu usuário desenvolva uma resposta, né? Então, se você faz uma pergunta fechada, ele não consegue desenvolver essa resposta para você, e essa pergunta, essa conversa também não fica tão natural. Então, evite perguntas onde os usuários podem responder simplesmente sim ou não. Mantenha suas reações neutras, também é importante para você não induzir o usuário em alguma resposta, porque às vezes você faz uma expressão facial que o usuário percebe que de repente, o que eu falei não agradou muito a ela, ou agradou, então, tipo, eu vou continuar falando isso, porque eu vi que ela deu um sorrisinho, ela gostou do que eu falei, então eu vou continuar falando desse jeito, isso acaba enviesando ali a resposta, né, então você tem que tentar se manter o máximo na neutralidade. Suporte os silêncios. O que isso quer dizer, né? A gente geralmente tem a tendência de preencher os silêncios numa conversa. Então, se a gente está conversando com um amigo e de repente o assunto acaba e fica aquele silêncio, até quase constrangedor, assim. Então a gente pensa rápido, nosso cérebro pensa muito rápido para falar qualquer coisa só para preencher aquele silêncio. E na pesquisa com o usuário, esses silêncios são importantes. Então a recomendação é que a gente, né, o entrevistador, espere mais alguns segundos, né, sustente esses silêncios, porque de repente o usuário vai pensar, ele que vai tentar preencher aquele espaço, né, então ele vai puxar na memória alguma informação, alguma coisa que ele acabou não falando para conseguir preencher aquele espaço, então isso é muito legal, a pessoa fala, termina de falar, em vez de você já falar na sequência, você espera ali alguns segundinhos, para ver se a pessoa não tem mais nada para acrescentar, para depois sim você seguir com as perguntas. Se você for gravar a entrevista, que é algo que a gente faz bastante, geralmente, quase todas as entrevistas a gente grava,
é importante que você avise para esse usuário antes, né, quando você fizer esse recrutamento, quando você convidá-lo a participar da pesquisa, você já avisa que esse papo vai ser gravado, e no dia você tem que lembrar de avisar antes também, né, então você tem que pegar essa autorização e avisar quando você começar a gravar. Autorização por escrito de preferência, isso também acho que varia muito de empresa para empresa, as regras de cada empresa, mas a gente geralmente pede por escrito. Agora que a gente tem feito tudo remoto, né, por vídeo, a gente pede no vídeo para a pessoa confirmar que ela autoriza a gravação. E aí isso fica lá salvo na gravação, né. E por fim, não passe de 1 hora, porque é muito cansativo para a pessoa que está lá conversando com você, ela, conforme o tempo vai passando, ela, enfim, começa a formular respostas não tão, enfim, não com tanto empenho, digamos assim. Então no começo ela vai estar mais focada, ela vai estar mais atenta a você, com o passar do tempo isso vai caindo um pouco a atenção, então as respostas começam a ser não tão produtivas, e é interessante não passar de 1 hora. Eu tento sempre ficar entre meia hora, 40 minutos, assim, eu acho que é um tempo legal, sabe, que a pessoa conversa com você e ela não sente que passou tanto tempo assim. Mais de 1 hora já fica bastante cansativo. Acho que alguém mandou uma pergunta. Vocês fazem conteúdos regionais? Por exemplo, Carnaval, quando tinha em Salvador, começa mais cedo, São João é feriadão, né, no Nordeste. A gente tem campanhas regionais, sim, mas esse conteúdo quem faz é o marketing. A gente não chega a alterar nada dentro do produto específico para uma ação, assim, uma ação pontual. Então, sempre que vocês veem, por exemplo, uma lista ali de pratos para Dia dos Namorados, pratos para São João, para o Dia das Mães, isso é um conteúdo criado pelo marketing, e vocês também podem receber, às vezes, um push e tudo mais, essas coisas mais pontuais e comemorativas, o marketing. Às vezes a gente precisa criar algumas mensagens, sim, quando a gente prevê um alto volume de pedidos, como, por exemplo, aconteceu no Dia dos Namorados, que a gente sabia que ia ter um horário ali, um horário de pico de pedidos, e que se as pessoas precisassem de atendimento, essa fila de atendimento ia demorar um pouco mais para conseguir atender todo mundo. Então, a gente sobe algumas mensagens específicas nesses casos, avisando o usuário que o atendimento pode ser um pouco mais demorado, por conta do volume de usuários ali na plataforma naquele momento. Fora isso, eu não me lembro, não. Eu acho que não, a gente não costuma fazer, não. Só nesses casos específicos mesmo, que a gente sabe que pode ter problema de atraso de pedido e tudo mais, né, e que as pessoas vão procurar o chat com mais frequência. Eu vou correr um pouquinho, gente, porque eu vi que já deu o horário. Eu, enfim, realmente trouxe muito conteúdo. Peço desculpas. Mas aqui eu trouxe alguns exemplos de perguntas, né, que são, enfim, interessantes serem feitas na entrevista, e outras que não, começando pelas que não são, né. Então, eu trouxe um exemplo aqui fictício do Airbnb. Supor que o nosso produto é o Airbnb. Se eu perguntar para o usuário, você gosta de usar o Airbnb? Provavelmente ele vai responder, gosto ou não gosto. E não vai falar mais nada, assim, ele não vai desenvolver essa resposta. Então, esse não é um bom exemplo de resposta, de pergunta a ser feita. Do mesmo jeito que se eu perguntar para o usuário, né, o que você mais gosta de usar no Airbnb, é uma pergunta que parte do pressuposto de que o usuário gosta de usar do Airbnb, né, ou pelo menos gosta de alguma coisa do Airbnb. Então a gente já está meio que colocando palavras na boca do usuário. Então também não é legal. Nem para o lado positivo e nem para o negativo. A gente precisa esperar que ele fale, né? Então se ele falar, olha, eu gosto muito de tal coisa, aí a partir daí a gente foca nessa coisa que ele falou. Enfim, você comentou de tal coisa, né, o que você mais gosta, então, disso? Mas a gente primeiro tem que esperar que ele fale isso, a gente não pode falar por ele, né. Um exemplo bom, então, para substituir, por exemplo, a primeira pergunta, seria você perguntar para o usuário, né, falar o seguinte, você pode me contar um pouco sobre a sua experiência usando o Airbnb? Então, começar uma entrevista com uma coisa assim mais geral é muito legal, porque aí o usuário, ele vai escolher por onde ele vai começar a falar, né? Se ele vai começar, por exemplo, a contar as experiências boas que ele tem no produto, ou as experiências ruins que ele já teve, enfim, você joga para ele
a escolha desse caminho a seguir, né? Então, a partir daí, ele vai poder falar sobre muitas coisas sobre o produto, né? De tudo que ele usa, ele não usa, ele acha bom, ele não acha bom, enfim. E aí, também, puxando alguma das respostas deles, vamos imaginar que ele, né, comentou de alguma coisa específica ali, e você consegue emendar para uma próxima pergunta falando o seguinte: você mencionou que costuma usar o chat para falar com o anfitrião. Você pode me contar mais sobre isso? Então, você também puxa um comentário que ele fez na resposta anterior, e aí você também faz uma nova pergunta aberta em cima disso, e deixa o usuário ali falar tudo que ele tem vontade. Claro que às vezes a gente precisa cortar o usuário, porque tem usuários que falam muito, e aí se você deixar o usuário à vontade falando, você vai ficar com ele lá 4 horas conversando. E também, às vezes, é muito difícil, porque mesmo com essas perguntas abertas, tem pessoas que são mais retraídas e vão falar muito pouco, né, vão ser quase monossilábicas. Então, também pode variar muito, assim, às vezes tem entrevistas que são super fáceis de fazer, tem outras que são um pouquinho mais complexas ali, para você conseguir extrair a informação que você precisa. Bom, falando em pesquisa, por último, a gente tem o questionário, né? O questionário é um método que eu gosto bastante, que eu uso bastante também, que tem as vantagens de ser barato, prático e te traz um resultado super rápido. Ele precisa de uma ferramenta específica, existem várias no mercado também, mas todas elas, né, geralmente tem um custo-benefício bom, e aí você consegue um alto volume de respostas, porque você consegue, enfim, diferentemente da entrevista que você precisa falar com um usuário por vez, no questionário você consegue mandar para uma base de, sei lá, para 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, 10.000 pessoas, enfim, o número que você precisar ali de amostra, você consegue disparar isso e você consegue ter um volume bastante alto de respondentes. E uma vantagem muito boa também é que ele tem quase zero pressão, assim, sobre o usuário. Ele tem pouca pressão sobre o usuário, porque o usuário provavelmente vai responder esse questionário quando ele tiver um tempinho livre na casa dele, sozinho, né, não vai ter lá você na frente dele, lá meio que botando aquela pressão, esperando uma resposta. Então, você costuma ter respostas bem legais, assim, bem sinceras por conta disso. As desvantagens. O questionário ele pode gerar diferenças de entendimento e interpretação. Como assim? Se você está numa entrevista com o usuário e você faz uma pergunta e o usuário não entende muito bem a pergunta, ele vai te falar assim, olha, não entendi, o que você quis dizer? E aí você refaz a pergunta, né, de outra maneira até ele entender. No questionário, não, assim, o usuário não tem como te consultar, então, às vezes, ele vai ler uma pergunta ali e vai ter um outro entendimento e vai dar uma resposta que não tem nada a ver com a sua pesquisa, porque realmente ele interpretou aquela pergunta de uma outra maneira. Da mesma maneira que a gente, às vezes, pode ter uma dificuldade de interpretação da resposta do usuário também. Então, a pessoa respondeu ali a pergunta, eu peguei para ler e eu não entendi nada do que ele quis dizer, e eu também não posso depois consultá-lo e perguntar, olha, fulano, você pode explicar isso melhor que eu não entendi? Então, tem essa diferença de entendimento dos dois lados. Algumas respostas são difíceis de avaliar, também por conta desse problema de entendimento, mas também porque, às vezes, o usuário é muito vago na resposta. Então, algumas respostas você precisa descartar, porque elas realmente não te trazem nenhum resultado. E algumas perguntas podem ser ignoradas, então você pode pular as perguntas, né, se você não, enfim, tem alguma pergunta que você não quer responder, você pula, então acontece de você receber as respostas com algumas perguntas faltando, assim. Então isso pode ser um problema, dependendo aí, se você tem um número de respostas necessário para conseguir validar um fluxo. Dicas para o questionário. Então, é importante que você seja breve, por mais que a pessoa esteja lá na casa dela, né, confortável para responder no horário que ela tem um tempo livre, se for um questionário muito longo, a chance da pessoa não responder ou abandonar pela metade no fluxo é muito alta. Então, mesmo assim, é importante que enfim, que você separe, assim, poucas perguntas, que sejam realmente só as perguntas necessárias para o seu teste. Como a gente sempre precisa validar coisas específicas, então também, não faz pergunta geral, tenta focar, ser mais objetivo nas suas perguntas também. Do mesmo jeito que a entrevista, evite perguntas que vão sugerir respostas sim ou não, né, você também quer que, mesmo no questionário, você quer que a pessoa desenrole aquilo, então escreva o máximo de informação possível para você. Então, as perguntas precisam ser abertas. E pense cuidadosamente nas perguntas para que os resultados sejam confiáveis, né? Não se baseie em conclusões. Então, às vezes, a gente faz uma pergunta porque a gente espera uma resposta, sabe? Às vezes, até inconscientemente, a gente meio que direciona uma pergunta para ter uma resposta específica. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso.
Quando a gente faz um questionário, isso é mais fácil de ser identificado, então você faz o seu roteiro ali de perguntas e você vai revisar aquilo, você pode mostrar para o colega também, de repente, apontar se tem alguma coisa que está enviesando, né, o usuário ou não. Nas entrevistas, a gente tem que ter esse cuidado também ao fazer a pergunta, né, a gente não pode direcionar para uma resposta específica, mas no questionário também, a gente precisa revisar isso com muito cuidado. E agrupar as perguntas também que são parecidas numa ordem lógica. Então, isso faz com que a pessoa consiga responder até mais rapidamente ali o seu questionário. E evita também que ela pule perguntas e tudo mais, né. Eu coloquei aqui essas dicas para questionários com questões de múltipla escolha. Eu, sinceramente, nunca apliquei um questionário que tivesse múltipla escolha, mas eu sei que para alguns testes isso pode ser válido, então eu achei legal trazer para vocês essas dicas. Então, quando você tem lá uma pergunta que vai ter múltipla escolha, você precisa colocar só uma das respostas corretas, isso é importante. Você não pode dar nenhuma dica de resposta para o usuário na sua pergunta, então você também precisa prestar atenção se você não está trapaceando aí nesse momento aí de fazer uma pergunta que tem alguma dica ali. Evite usar alternativas, todas as respostas acima e nenhuma das respostas acima como opções, então coloque realmente opções que sejam opções de verdade, né, porque o usuário vai precisar escolher somente uma delas, e considere incluir a opção não sei. Porque às vezes o usuário realmente não, se você está, por exemplo, validando a compreensão de um texto, e o usuário às vezes não vai ter compreendido nenhuma daquelas 4 opções, vamos supor que sejam 4, né, então para ele conseguir passar para a próxima pergunta, ele vai ter que escolher alguma delas para conseguir seguir, então você coloca a opção não sei, porque às vezes o usuário não vai entender o que você está perguntando mesmo, não vai saber o que responder, então é legal sempre considerar a sua opção de não sei. Bom, eu passei bem rapidinho aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Qual é o tamanho da amostra deste questionário normalmente? Então, essa é uma ótima pergunta, Clarice, porque isso é uma polêmica, na verdade, quando a gente fala de amostra. Eu tenho muita dúvida, sempre que eu vou fazer um teste, ou uma pesquisa de conteúdo, eu tenho muita dúvida em relação, tipo, mas com quantas pessoas eu tenho que ouvir, né? Qual é o número que realmente vai me trazer um resultado válido? Eu sei que tem alguns estudos, enfim, algumas coisas na internet que falam que existe um número mágico de 5 usuários. Então falam assim, se você falar com 5 usuários, já é uma amostra que pode dar um direcionamento para o seu teste, para a sua validação, mas muitos pesquisadores não concordam com isso, assim, na verdade eles falam exatamente isso, assim, porque isso é muito relativo, não tem um número fixo, assim, né, isso depende muito do que você quer validar com aquele teste, então isso pode variar. Mas essa é uma das dificuldades que eu mais tenho, assim, quando eu vou fazer os meus testes, é exatamente isso, mas para quantas pessoas eu tenho que enviar isso? Quantas respostas eu preciso ter para poder chegar a uma conclusão? O que é importante é aquilo que eu comentei, a gente tem mais de um perfil de público, então vamos supor que você fale assim, ok, para esse teste eu preciso conversar com 5 pessoas, mas aí seriam 5 pessoas de cada um desses perfis. Então, se você tem um produto com 4 pessoas, então você já teria que conversar com 20 pessoas. Então, são 5 pessoas dentro de cada grupo específico de usuário. Mas um número realmente recomendado, assim, vai depender da sua necessidade. Geralmente, quando é questionário, a gente consegue mandar para um número alto de pessoas, até porque tem uma quebra bastante grande, nem todo mundo que vai receber aquele link de pesquisa vai responder de fato, a maioria ignora, né, então a gente sempre manda para um número muito grande de pessoas, porque a gente sabe que a gente vai ter lá um retorno de, sei lá, 5% de respostas, né, às vezes um pouquinho mais, mas realmente é a quantidade, eu tento sempre ir pelo máximo que eu puder, sabe? Também tem muito a ver com o tempo que você tem disponível para isso, então às vezes a gente até pode considerar como, o ideal é falar com 5 pessoas, mas às vezes eu não vou ter tempo para conseguir conversar com 5 pessoas, eu falo só com 3, enfim, mas é realmente uma questão, e eu acho que não tem uma resposta para isso não, vai depender bastante do tipo de teste que você precisa fazer, e essa é uma outra coisa que eu conto muito com a ajuda dos researchers também lá do time,
Eu sempre fico com essa dúvida. Eu já fiz testes que eu tive respostas que me surpreenderam um pouco, e eu ficava na dúvida, assim, gente, será que eu preciso falar? Eu falei com pouca pessoa, eu falei com muita pessoa, eu preciso refazer esse teste, eu preciso mandar para uma amostra maior, uma base maior, e aí geralmente eu consulto os research para saber, sabe, se eu posso considerar aquele resultado ou não.